Ensina a criança no, não é ensina a criança o. Grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Meus irmãos queridos, já passa de meia-noite, eu estou aqui estudando a palavra de Deus no livro de Gênesis e aproveitando a oportunidade para comentar os textos que nós estamos elaborando no livro de Gênesis, na bibliaanotada.com.br, quando me saltou à mente, diante de uma história que eu estou estudando, uma frase que diz o seguinte: 1 grama de exemplo pesa muito mais do que 1 tonelada de palavras. Jacó está por entrar em Canaã. Ele planeja erguer um altar em Betel, mas não antes de propor aos filhos uma mudança significativa na religiosidade, no comportamento e na vida. Talvez uma das missões mais complexas e difíceis de um matrimônio é lidar com a responsabilidade na criação de filhos. Em Gênesis, capítulo 35, versículo 4, Jacó propõe aos filhos que eles pudessem abandonar os pseudo-deuses estrangeiros, como também as argolas, pendentes e todo tipo de estatueta que pudesse, em Canaã, reproduzir o reflexo da vida pagã, tanto da Mesopotâmia como também de Padã-Arã. Jacó orienta seus filhos, além de ter solicitado que eles abandonassem os deuses estrangeiros, uma purificação de vida, uma lavagem comportamental e mudanças significativas de vestes. Por vezes eu me pego a pensar se de fato o comportamento dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, não teria sido reflexos do comportamento de Raquel perante a tenda de seu pai, porque em Gênesis capítulo 31, versículo 19, ela aproveita que seu pai sai a tosquiar as ovelhas e entra dentro da tenda de seu pai e rouba-lhe as estatuetas de deuses estrangeiros. Alguns estudiosos, para amenizar o comportamento de Raquel frente ao paganismo adotado, mesmo estando ao lado de Jacó, um monoteísta confesso, servia apenas para consubstanciar os seus direitos junto à herança de seu pai perante os seus irmãos. Eu pessoalmente acredito que qualquer que fosse o benefício proposto por aquelas estatuetas pagãs, não reproduziriam de forma alguma a vértice de vida espiritual digna, maravilhosa e monoteísta, vivida e experimentada ao lado de Jacó. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: ensina a criança o caminho em que ela deve andar e quando for grande ela não se desviará dele. Não há maior legado que pais deixam aos seus filhos do que um comportamento coeso, reto, idôneo. A exemplo do comportamento de Jó, Jó temia que os filhos, de forma leviana, inconsciente, desagradassem a Deus. Por isso que todas as vezes, após as reuniões familiares, Jó prestava sacrifício por todos os seus filhos. Não há maior legado que um pai possa deixar a um filho do que caracteristicamente o exemplo em vida que ele prega com sua boca. Não devemos ensinar a criança apenas o caminho, mas ensiná-la no caminho. Ser responsável, pactuante, um ser em vida da proposta pedagógica que transmitimos aos nossos filhos. Ensina a criança no, não é ensina a criança o. Lembra da primeira frase? 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Que Deus abençoe você, seja você o exemplo em vida que você deseja ver no comportamento, como reflexo na vida de seu filho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.